Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Feliz por estar aqui pela primeira vez. Estou vendo ali Rodrigo, benção pura, meu amigo. A esposa, filhinho, tá? É da família. Estou em casa, então. Amém? Trago um abraço ao meu pastor Pedro Simão. Falei com ele no domingo. E ele, meu amigo, pode ir, que é bênção. Eliés é amigo, pastor Eliés é amigo, tá bom? Um abraço para toda a igreja. Queridos e amados irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. E o verso, vamos no verso 1 e depois vamos para o verso 31. Todos acharam? O verso 1 diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Repita comigo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Pode se assentar, por favor. Queridos e amados, nós temos aqui uma porção da palavra de Deus que vai nos falar de um texto maravilhoso e de um profeta não menos expressivo como Isaías. Isaías, conhecido como um dos profetas maiores, todos os irmãos já conhecem, teve muitas profecias no seu livro que falavam diretamente a respeito da vinda do Messias, aproximadamente 700 anos antes do Messias pisar na terra. Então nós já estamos falando de algo sobrenatural, nós já estamos falando de algo miraculoso, nós já estamos falando de algo que só Deus pode fazer, nós já estamos falando de algo que só Deus pode realizar. Isaías, ele começa profetizando para a sua geração, falando com a sua geração a respeito dos pecados deles, das transgressões deles, dizendo a este povo que eles precisavam aprender a fazer o bem, a praticar aquilo que era reto. E o que era reto na visão de Isaías e na visão do Senhor é ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. E Isaías começa com essa predição, com esse chamado para falar com o seu povo. Note que é muito difícil você, às vezes, falar com o seu povo. E, às vezes, a gente utiliza aquela expressão, santo de casa não faz milagre, porque, muitas vezes, para você falar com o seu povo, nós já entranhamos isso em nós. O que nós entranhamos em nós? Por a gente conhecer, a gente não dá crédito. É assim nos dias de hoje, porque assim também foi na vida de Jesus. Certa feita, Jesus teve que dizer: o profeta não tem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Só que nós hoje precisamos entender que quem não honra é que perde. Profeta que é profeta, ele tem honra, seja na sua casa ou seja fora dela. E é bem verdade que muitas vezes somos até honrados mais ainda fora de casa do que dentro de casa. Só que nós precisamos entender que quando eu não honro, quem perde sou eu. Quando eu não escuto, quem perde sou eu. Quando eu deixo de dar honra, quem perde sou eu.
Deixaram de dar honra para o profeta. Quem perdeu foi o povo. Deixaram de dar honra para Jesus. Quem perdeu foi o povo, não foi Jesus. Profeta que é profeta, ele tem honra. E aí a Bíblia vai nos dizer que Isaías, ele vai falar para esse povo. Um povo de dura cerviz, um povo que tinha ouvido, mas não ouvia, um povo que tinha olhos, mas não enxergava, um povo que estava obstinado a fazer o mal, a praticar o mal. Todos sabem que o reino foi dividido em duas partes, reino do norte, reino do sul. O reino do norte caiu para a Síria em 722 a.C., aproximadamente. Por quê? Porque não quiseram dar ouvido aos profetas, que Deus muitas das vezes disse: eu vos enviei profetas, madrugando e falando, mas vocês não quiseram ouvir. Então aí já fica algo interessante para mim e para você. Uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Você não entendeu. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, uma coisa é ouvir, outra coisa diferente é escutar. Ouvir, você pode ouvir, mas você pode não estar com o seu foco atencional àquilo que está sendo falado. Você está no culto, mas está ouvindo o barulho do carro lá na rua, mas está ouvindo o barulho da moto, você está ouvindo. Agora, escutar é diferente. Diz o salmista: disse Deus uma vez, mas eu ouvi duas. Parece que aquilo ecoou no ouvido dele. Disse Deus uma vez, mas eu ouvi duas. O que é que você ouviu, salmista? Que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Então é necessário ouvir. O povo não ouviu, o reino do norte caiu. O reino do sul escapou por 100 anos, porque deram ouvidos. Começaram a ouvir o que Deus estava falando com eles. Mudaram um pouco a sua conduta. E agora o reino do norte tinha sido levado cativo, o reino do sul tinha sido preservado por ouvir. E Isaías continua nesses capítulos até o 39, trazendo mensagens de orientação, de exortação para a geração dele. Mas do capítulo 40 em diante, ele muda o tom da sua pregação, da sua mensagem. Porque do capítulo 40 em diante, ele vai começar a falar não simplesmente para a sua geração, mas o nosso Deus, que é poderoso, que é tremendo, que é infalível, que é inerrante, que é excelso, que é amigo, que é pai, que ama, que zela, que cuida, que protege, que revela o profundo e o escondido. Então esse Deus maravilhoso começa a dar a Isaías uma visão futurística. E ele começa a falar com a sua geração, não simplesmente para aquela situação que estava acontecendo, mas para o que estava por vir. Imagina você, um profeta zeloso, com amor à sua pátria, com amor ao seu povo, você saber, porque Deus te revelou que esse povo que você ama vai ser levado cativo. Então Isaías começa a falar com eles de algo que iria acontecer aproximadamente depois de 150 anos. 150 anos depois, Isaías já está falando lá atrás. Você pode dar um glória a Deus? Isaías já está dizendo para o povo o seguinte: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe, já a sua servidão é acabada. É como se Deus pegasse esse profeta e transportasse esse profeta para um tempo distante e mostrasse como é que o povo já estava dentro do cativeiro e que esse povo que Deus tanto ama iria ser levado, mas a benignidade do Senhor não iria sair de sobre eles. Mesmo no cativeiro,
Isaías está dizendo que era para eles consolar o povo. Por quê? Porque a glória do Senhor já estava sendo direcionada para abençoar o povo. A glória do Senhor está sendo direcionada para abençoar a sua casa. A glória do Senhor está sendo direcionada para abençoar a sua vida, para abençoar o seu ministério, para abençoar a sua família. Por quê? Porque você merece? Não, porque Deus te ama. O povo não merecia, mas Deus ama. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. E agora esse povo que estava no cativeiro, eles iriam se encontrar em aperto, em dificuldade, longe da sua terra natal, longe das coisas que eles estavam acostumados a ter, em um país distante, com uma cultura distante, com religião diferente, com ensinamentos diferentes, mas a mão de Deus estaria sendo direcionada para abençoar este povo. Então Isaías começa a falar com eles, e Isaías diz assim: quem mediu com o seu punho as águas, e tomou as medidas dos céus aos palmos, e recolheu uma medida do pó da terra, e pesou os montes e os outeiros? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Com quem conselho ele tomou? E aí ele diz que as nações são para ele como nada, como um pó miúdo na balança. Já era para você ter aberto um sorriso? Porque você às vezes está aqui na casa de Deus com um problema na família, com um problema financeiro, só que a nossa Bíblia está dizendo que o seu Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que as águas das nações cabem na palma da mão dele. Não está dizendo nas palmas, cabe numa só palma da mão dele. Aí você pega o Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, as geleiras, bota numa só palma da mão de Deus e não se perde uma gota. É esse Deus que tem cuidado de você. É esse Deus que tem cuidado da sua causa. É esse Deus que tem cuidado da sua vida. É esse Deus que tem cuidado da sua família. Aí Isaías está dizendo: console esse povo. Mas consolar com o quê? Com essas palavras. Quem é esse Deus? Como que ele faz? Quem é ele? E esse mesmo Deus diz assim: a quem vocês vão me fazer semelhante? Vocês vão me comparar aqui? Esse povo iria ser levado para o cativeiro babilônico, e lá iriam ficar 70 anos. Por mais que surgiram ali profetas dizendo que eles iriam ser libertados em 2 anos, a palavra do profeta, verdadeiro, porque a grande verdade é, diga comigo assim: não precisa-se de muitos profetas, precisa-se de profetas verdadeiros. No cativeiro surgiram falsos profetas, mas um profeta verdadeiro disse: não vai ser 2, vão ser 70. 70 anos vocês vão ficar aí. Pode plantar, pode orar pela paz da cidade, porque vocês vão ficar aí 70 anos. E esse Deus continua trabalhando com o seu filho, com o seu profeta, dizendo: por que dizes, ó Jacó, no versículo 27, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. E aí ele diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor a quem está cansado, e ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, quem espera nele? Renovarão as suas forças. Então, dentro dessa questão, eu gostaria de falar com os irmãos as características dos que esperam no Senhor. Característica número 1 do que espera no Senhor: visão. Tu tens tido visão? E quando a gente fala de visão, a gente acha simplesmente que é só aquela visão espiritual, no sentido como Isaías teve,
que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ali os serafins voavam. Não é só desse tipo de visão. Servo de Deus precisa ter visão. Se você espera no Senhor, se você quer que essa glória do Senhor te alcance, você precisa ter visão. Certa feita, trabalhando com um amigo, e ele começou a reclamar um pouco da vida e falou assim: parece que Deus não está me ouvindo, Deus não está me abençoando, as coisas não estão acontecendo. E eu perguntei para ele: meu querido, você quer que Deus te abençoe em quê? Pasmem vocês, ele não sabia. Eu falei: Deus não vai te abençoar nunca. Nem você sabe o que você quer para a sua vida, cara. O que você quer para a sua vida? O que você quer para o seu casamento? O que você quer para a sua esposa? Qual é a visão que você tem para você, meu irmão? Qual é a visão que você tem para a sua casa? Qual é a visão que você tem para essa igreja? Qual é a visão que você tem para o seu ministério? Qual é a visão que você tem para a sua chamada? Qual é a visão que você tem para o seu futuro acadêmico? Os que esperam no Senhor precisam ter visão. Qual é a sua visão? Ah, sabe, já vi de tudo. Sabe daquelas pessoas? Ah, meu filho, já vi de tudo. Eu aprendi que até os anjos lá em cima vão cantar um cântico novo. Com Deus tem sempre coisa nova. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão, jovem? Qual é a sua visão, moça que ainda não casou? Qual é a sua visão, moço que ainda não casou? Ah, sabe, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Não, tem uma visão. Eu quero uma bênção. Eu quero uma pessoa que ame a Deus, que teme a Deus. Qual é a visão que você quer para o seu casamento? Só eu quero dirigir, a esposa não pode. Só eu quero botar aquele óculos Ray-Ban, botar a mão no volante e dirigir, a esposa não pode. Por que não? Aí você tem um carrão, passa mal, de madrugada a esposa não sabe dirigir, e aí como é que faz? Tem que chamar o vizinho? Será que isso é uma visão boa? Qual é a sua visão? Você que é músico, qual é a sua visão como músico? Os que esperam no Senhor precisam ter visão. Olha o que Abacuque está dizendo: ainda que a figueira não floresça. Figueira era uma árvore que significava uma proteção espiritual e também bonança na vida do povo. Ele está dizendo: ainda que a minha prosperidade esteja ameaçada, eu continuarei confiando no Senhor. Isso é visão. Segunda característica dos que esperam no Senhor: eles sabem ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Como nós temos pessoas que não gostam de ouvir. Lembra de Moisés? Sim ou não? Moisés, nos primeiros 40 anos da vida dele, acho que é um marquinho. Nos primeiros 40 anos da vida dele, ele aprendeu a ser alguém. Aí Deus saiu, olhou tudo assim, achou que ia tirar o povo no braço. Foi lá, não deu certo. Deus botou ele ficar mais 40 anos no deserto, para ele aprender que não é na força, é na mão de Deus. Quanta gente querendo ganhar na força, mas tem que ser na mão de Deus. Quanta gente querendo ganhar só no talento, meu irmão. Igual a mim, igual a você, tem gente que tem mais talento do que eu e você junto. Sabe o que vai fazer diferença na minha e na sua vida? Quando eu li esse versículo em Esdras, eu parei. Falei: Senhor, eu quero isso aqui. Aleluia. Diz a Bíblia que a boa mão do Senhor abençoa Neemias. É isso que eu quero.
Você pode ter talento, mas se a boa mão do Senhor não estiver sobre a sua vida, você não vai a lugar nenhum. Você pode ser um talento em pessoa, mas se a boa mão do Senhor não estiver sobre a sua vida, você vai naufragar, você vai ser mais um em meio à multidão. Agora, quando a boa mão de Deus está sobre a sua vida, você vai longe, você vai longe. Eu estou pregando nessa noite para pessoas que a boa mão do Senhor está sobre você. Precisamos aprender a ouvir. Os que esperam no Senhor precisam aprender a ouvir. Moisés era interessante. Moisés já tinha tido experiência com Deus profunda. O sogro de Moisés vira para Moisés e fala assim: Moisés, você está trabalhando errado. Duro ouvir isso, né? Pô, logo Moisés, você está trabalhando errado. Vai desfalecer você e vai desfalecer o povo. Chama pessoas capazes, chama pessoas tementes, homens cheios de reputação, cheios de sabedoria de Deus, e te ajuda a levar a carga do povo. Diz a Bíblia que Moisés deu ouvidos a tudo que o seu sogro falou. E aí você vai ver em Deuteronômio como Moisés termina a carreira. Avidoso, sim, mas a Bíblia diz que ele não perdeu o vigor e nem suas vistas se escureceram. Por causa de quê? De saber ouvir um bom conselho. O problema é que a gente quer se aconselhar com quem está precisando ouvir. Característica dos que esperam no Senhor: eles sabem ouvir. O que você tem ouvido? Ah, essa pandemia acabou com tudo. É isso que você tem ouvido? O profeta está dizendo: consolai, consolai. Ei, o céu não está em crise. Mas a porta está fechada para mim. Eu conheço um Deus que abre porta. Eu conheço um Deus que é especialista em porta. E se a porta não estiver aberta, de repente ele chega no meio do recinto e fala: paz seja convosco. Então nosso Deus fala para você, irmão, ele é especialista nesse negócio de porta. Está precisando de porta, você está no lugar certo. O nosso Deus é especialista. Deus estava abrindo uma porta para o povo no cativeiro. Que porta? Ciro. Um rei persa que não servia a Deus, mas o nosso Deus manda. O nosso Deus pode. E ele já tinha decretado 150 anos antes: Ciro, meu ungido, vai libertar o meu povo. Quando o povo estava no cativeiro, que chegaram com os rolos de Isaías e falaram: Ciro, seu nome está aqui, há aproximadamente de 150 a 210 anos antes, dizendo que você é ungido desse Deus e que você vai libertar esse povo. Diz Flávio Josécio que ele ficou compadecido com aquela situação e libertou o povo. Nosso Deus pode, ele é especialista em abrir porta. Características de quem espera no Senhor: ele tem atitude. Não basta só dizer para o Senhor: Senhor, enche-me. Hoje é dia de você se encher. Ou seja, atitude é postura, reação, maneira de ser. Também posso falar aqui como decisão. O que você decidiu, irmão? Eu decidi que eu quero Jesus na minha vida sempre. Eu decidi que sem Jesus não dá. O que você decidiu? O povo decidiu. O nosso problema não é nem decidir. Às vezes a gente decide, irmão, só que a gente decide mal. Lembra das virgens? 5 decidiram: não vamos levar azeite. Foi uma decisão. Mas essa decisão é aquilo que a gente vê hoje. Irmãos, a gente é impregnado pela nossa cultura, sim ou não? Você está aqui na Assembleia, você vai ser impregnado pela cultura da Assembleia. Você está na comunidade, você vai ser impregnado pela cultura da comunidade. Você está na Maranata, vai ser impregnado pela cultura da Maranata. Nós somos um atravessamento de coisas, de subjetividade. E aí o que acontece? Elas decidiram.
A decisão delas, eu costumo dizer o seguinte, é aquela decisão que a gente vê hoje na nossa comunidade. Pergunte para mim assim, qual é? No final, tudo dá? A gente é especialista em falar essas frases. No final, tudo vai dar certo. Mas para o final dar certo, em algum momento da nossa caminhada, a gente tem que acertar o passo. É noite de acertar o passo. É noite de tomar a decisão correta, é noite de tomar a decisão, a atitude correta. Lembra o que Abacuque disse? Aviva a sua obra no meio, em algum momento, irmão. Nós temos que acertar o passo para o final dar certo. Judá teve que acertar o passo para no final dar certo. Então, características de quem espera no Senhor: atitude, decisão. O que você decidiu para a sua vida, irmão? O que você decidiu para o seu casamento? O que você decidiu com relação ao seu serviço prestado aqui nessa igreja? Características de quem espera o Senhor. Conhecem a palavra. Estamos em momento de crise, sim ou não? Estamos em momento de aperto, sim ou não? Às vezes trabalhamos com medo, porque a gente não sabe. Por exemplo, hoje eu fui, o rapaz que corta o meu cabelo foi acometido de Covid. Eu já fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, e agora? Mas você conhece a palavra. Estamos passando por aperto, sim, mas você conhece aquela palavra que diz assim: eu fui moço, e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é conhecimento da palavra. Estamos passando por dificuldade, sim, mas você também conhece aquela palavra: para Deus nada é impossível. Então esses profetas conheciam a palavra, e não é um conhecer simplesmente teórico, é um conhecer prático. Evangelho é prática de vida. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Faz-me lembrar de uma irmã, amiga, missionária, num momento de aperto, mas conhecedora da palavra, numa crise financeira muito grande, mas conhecedora da palavra. Reuniu seus filhos e disse: meus filhos, vamos orar, porque Deus vai enviar o recurso para a gente. E aí, passou 15 minutos depois, alguém bate na sua porta e diz assim: minha irmã, eu vim aqui porque eu também estava orando na minha casa, e o Senhor mandou eu vir aqui te visitar. Ele me mostrou as panelas no seu fogão todas vazias. E antes disso, olha só o que é você conhecer o Deus que você serve. Ela tinha visto no fio de luz, de alta tensão, ou de fio de luz, na rua, 2 pardais, um alimentando o outro. Ela disse que o Espírito Santo falou com ela: vós não valeis mais do que os pardais. E ela chamou os filhos e disse assim: Deus vai enviar providência para nós. 15 minutos depois, alguém bate na porta e diz: eu vim trazer a providência. Isso é conhecimento de Deus, isso é conhecimento da palavra, e é conhecimento prático. Os que esperam o Senhor precisam conhecer a palavra. Característica quinta: os que esperam o Senhor atentam para a realidade que se vive. Isaías sabia que a realidade deles era dura. Só que Isaías estava olhando além da realidade. Meu irmão, eu te convido nessa noite a olhar além da realidade. A realidade pode não estar sendo favorável para você, pode não estar sendo favorável para a sua casa, mas como Isaías conseguiu olhar para além da realidade, nós também podemos olhar para além da realidade. O que tem além da realidade? Olha, meu querido, tem muita coisa. Ainda tem rocha aí? Tem rocha? Então tem água saindo de rocha. Ainda tem viúva para fazer bolo? Então tem bolo para você. Ainda tem corvo para alimentar profeta. Você não entendeu? Já era para você ter dado glória a Deus. Por que é que Deus mandou um corvo?
Porque corvo só gosta de coisas em estado de decomposição. Se mandasse uma outra ave, podia bicar aquilo que era para Elias. Você não entendeu ainda. Eu tenho que te fazer entender. Se mandasse outra ave, podia bicar aquilo que era para Elias. Você não entendeu. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém vai bicar, ninguém vai tocar, ninguém vai pegar, porque é seu. Deus preparou para você, para a sua família. Vou começar a encerrar. Eles conhecem a Deus. Característica dos que esperam no Senhor. Eles conhecem a Deus. Quando Abraão foi enviar o seu mordomo, ele disse: o Senhor vai enviar o seu anjo e vai preparar tudo. E preparou. Característica de quem conhece o Senhor. 7. Ele sabe de onde vem o seu socorro. Meu irmão, o seu socorro não vai vir da minha mão. O seu socorro não vai vir do governante. O seu socorro vem da mão do Senhor. E graças a Deus por isso. É por isso que quando Davi estava em aperto, deram 3 opções para ele. Quer cair na mão dos inimigos, quer ser assolado de praga. Ele disse assim: olha, que caia eu na mão do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias. Deus é misericordioso, o seu socorro vai vir da mão dele, na hora dele, no momento dele. Ele vai abençoar você. Para finalizar, qual é a visão que você tem para a sua vida? Visão de águia ou de galinha? Estou finalizando já. Qual é a visão que você tem para a sua vida? Visão de águia ou de galinha? Uma pergunta que eu estou fazendo para você. Amém. E aqui o lado esquerdo, qual é a visão? Galinhas não voam. Águias voam muito alto. A galinha caça, a águia é caçadora. A galinha tem olhos laterais, a águia tem olhos frontais. A galinha é alimento, a águia é devoradora. A galinha come resto, a águia não se alimenta de nada em decomposição. Significa que Deus tem coisa fresca para você. A galinha é domesticável, a águia é selvagem. A galinha é medrosa, a águia é corajosa, tem a coragem para entrar no Santo dos Santos e falar: Senhor, eu estou aqui. Se pecou, não se afasta não. Se pecou, chega mais perto, é o que Davi fez. É o que Isaías está mandando o povo fazer. A águia se sujeita a ficar presa, a galinha. A águia não aceita ficar presa. A galinha morre cabisbaixa, a águia morre voando. Você não entendeu? A galinha morre cabisbaixa, a águia morre voando. Certa feita alguém perguntou num senhor, vou encerrar agora: por que é que você está plantando esse pé dessa fruta aí, se você nem vai ver esses frutos? Ele disse: olha, rapaz, eu estou comendo esses frutos aqui porque alguém um dia plantou para mim. Você não entendeu, querido? Se você tem visão de águia, você vai plantar não só para você colher, mas para a sua descendência colher, para outros colherem aquilo que você plantou, e você vai ver que vai ser bênção. E aí esse Senhor deu essa lição: eu estou comendo esse fruto hoje aqui, eu nem sei quem plantou, mas se ele não tivesse plantado hoje, eu não estaria colhendo. Querido, é por isso que você precisa entender: Deus tem o melhor para a sua vida. E é por isso que o profeta está dizendo: consolai, consolai o meu povo. Que Deus continue abençoando você. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. E que você saia daqui pelo menos com essas coisas na sua mente. Que você precisa ter visão. Que você precisa decidir.
que você precisa ter atitude, que você precisa ter visão de águia. Que Deus continue abençoando, pastor.